Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao meu canal, muito prazer, eu sou Daiane, eu sou terapeuta especialista em saúde biológica e emocional. Hoje nós vamos falar de um tema que talvez traga medo e preocupação para muitas pessoas. É o medo do diagnóstico. Fica comigo até o final. Talvez você tenha passado por um medo extremo. Imagina só você chegar no médico e receber um diagnóstico que você está com câncer, que você tem um transtorno psiquiátrico que é incurável e que a partir daquele momento a sua vida mudou drasticamente. Na minha adolescência eu recebi um diagnóstico assim relacionado ao toque, mas eu não me importei muito porque os médicos eles erravam tanto que a gente nem dava mais crédito. Mas agora imagine, chegando ao médico, você recebendo um diagnóstico de câncer e você ou de um transtorno psicológico, psiquiátrico, como depressão, que é visto como sem cura, e você naquele diagnóstico ainda parece que a sua vida desmorona e aquilo que já estava ruim parece que ainda piora. Na biologia do corpo, as doenças elas não são enxergadas da mesma forma. O que é chamado de doença na medicina, na biologia do corpo, nós chamamos de um programa de sobrevivência. Por quê? Programa de sobrevivência. Porque nós entendemos que a doença, ela surge após um impacto forte, traumático, inesperado e vivido em solidão. Ou seja, a pessoa ela não teve ninguém com quem ela pudesse compartilhar aquela situação que ela estava passando. Ou mesmo tendo alguém para compartilhar, por dentro ela se sentia sem saída. E isso cria uma marca no cérebro e num órgão em específico, além de ter todo o transtorno psicológico que aquele impacto causou. Por exemplo, uma separação. Uma separação pode refletir na pele, porque cada situação vai manifestar em um órgão em específico. Ou seja, o conflito relacionado ao pulmão não é o mesmo conflito relacionado à pele, à mama, ao intestino. São conflitos diferentes. E não só isso, também há fases diferentes. O que significa isso? Significa que o conflito há uma fase ativa, que é quando você passou por aquela situação e aquela situação está na sua cabeça, e há o que nós chamamos de fase de resolução ou de cura, que é quando os sintomas começam a se manifestar. Por exemplo, quando você descobriu aquele diagnóstico do câncer, você pode já estar no que nós chamamos de uma fase de resolução, manifestando sintomas. Quando você está em um transtorno psicológico, porém, é muito mais provável que você ainda esteja em uma fase ativa, ou seja, que aquilo ainda esteja ruminando a sua cabeça. E dependendo da fase, nós conseguimos dar um stop ali nessa doença. Como assim, Dai? Dependendo da fase que você está e do órgão em específico, se nós solucionamos o conflito, aqueles sintomas tendem a regredir. Porque onde não há mais o conflito, não há mais necessidade de proliferação celular. O que isso significa? Lembra que eu dei o exemplo aqui da pele? A pele, quando você tem uma separação, ela pode manifestar com o quê? Com uma psoríase, com uma dermatite, com uma alergia. Porém, quando nós conseguimos resolver esse problema, a pele, assim como uma ferida, ela começa a cicatrizar. Então o seu corpo começa a voltar à normalidade. E isso acontece também com os outros órgãos. Então eu quero deixar um convite, se você se interessou por esse tema, que não é um tema místico, mas é um tema biológico, porque foi feita toda uma pesquisa, eu já como mencionado em outros vídeos. Se você se interessa em saber, em descobrir o que o seu corpo está querendo te dizer, querendo entender também em que possível fase que está o seu corpo e o que nós podemos fazer, vamos caminhar juntas. Na minha consulta eu te ajudo a identificar o conflito biológico, eu te ajudo a entender qual é a fase que você está passando e nós vamos acompanhar esse processo para que você possa manifestar uma regeneração celular. Os meus links ficam aqui abaixo na descrição e seja muito bem-vinda. Não esquece de curtir e compartilhar com alguém que você achar que precisa desse vídeo. Até mais. Tchau, tchau.